Bom dia, pessoal. Eu aqui de novo, continuando a Bíblia, o labirinto. Segunda parte. Segunda parte. Na primeira parte nós paramos ali com Caim saindo da presença de Deus. Fugitivo, com medo, apavorado. Não é? Nós paramos ali. E ele com medo porque alguém vai me matar, se alguém me encontrar vai me matar. Veja bem, ele sai errante, sozinho e apavorado. Aí diz que Deus chega e fala, olha, vou colocar um sinal de Caim para que ninguém mate. Não é isso? Quem matar Caim, diz que Deus vai condenar 7 vezes mais, vai castigar. Até a 7ª geração, diz alguns historiadores. E o sinal. E uma condenação. Caim vai sair errante, sem paradeiro. E ele sai errante. Nós estamos dentro do labirinto Bíblia. Estamos andando. Nós viemos lá do capítulo 1 de Gênesis, está lá no outro vídeo. Viemos caminhando. Caim mata Abel. Já recebi algumas críticas, porque eu falei lá quando Caim mata Abel. Antes dele matar Abel, foi várias coisas que aconteceram. Mas o Deus bíblico só apareceu depois que Caim matou Abel. Ele não apareceu antes. Então me fizeram crítica lá, porque eu falei, olha, o Deus bíblico só aparece depois da merda feita. Por que o menino não disse que eles eram inocentes, eram os dois só? E por que ele não chegou e falou, não, meu filho, eu não sou vegetariano, não gosto disso, eu gosto de churrasco. Troque suas frutas com o seu irmão, pega uma ovelha e vai lá que eu vou responder. Mas isso de coração bom, viu? Não poderia falar assim. Não apareceu não. Mas depois que ele mata, aí diz que Deus vai cair, o que fizesse. Pô. Vamos lá, estamos dentro do labirinto, para se entender. Porque quando entra no labirinto, no início, lá no outro vídeo, eu estive falando. Para entrar no labirinto precisa ter um objetivo. E achar a porta. E cada pessoa tem um objetivo. Um vai ler a Bíblia porque precisa de uma cura divina. O outro vai ler a Bíblia porque tem ansiedade da vida eterna e tem medo do inferno. Não é? Tem medo da porra do inferno, de ir para o inferno. O outro vai porque ele quer ir ricar. Então cada um tem um objetivo. E a porta é a fé. Não é isso? Já entramos, já estamos. Que você não entrou ainda, aconselho que procure lá o primeiro vídeo para entrar no labirinto. Se entrar assim no meio, você não vai entender. Tá? Nós já estamos bem para dentro já. Essa é a segunda parte. Quando o Caim mata Abel e sai fora. Bom, então fui criticado por causa disso. Mas vamos entender, gente. É por isso que eu falo, a turma cria um Deus do seu jeito. Cada um tem um Deus do seu jeito. Mas a Bíblia diz que ele é um único Deus. Nós estamos dentro desse labirinto. Pois bem, Caim mata Abel, sai fora, assustado por que só tinha eles 3? Dá para entender o labirinto que eu estou dizendo? Alguém vai me matar? E ele nem tinha noção disso de vingança. Eles não sabiam que era isso, vingança. Com medo de os outros matar, com medo. Dá para explicar isso? Não dá. Mas tudo bem que seja, está com medo que alguém. Mas que alguém? Que ele saiu errante. E Deus colocou um sinal nele. Vamos descobrir que sinal é esse? Vamos ver se a gente descobre. Nós estamos dentro do labirinto. Não vamos voltar porque a gente tem que ir para frente. Procurar a porta agora para sair vai ser difícil.
Por isso que tem muitas pessoas que querem deixar essa coisa de religião, esse fanatismo, ele não consegue sair, porque ele já está dentro. É complicado. Aí vamos lá. Caim sai errante. Errante. No capítulo 4, no versículo 14 e 15, 16, se quer tirar a dúvida do que eu estou falando, leia lá. E ele sai errante. Aí ele vai para uma cidade com o nome Nod. Ele chega nessa cidade, não tinha ninguém. Mas quando chega lá, disse que ele casou-se, uma mulher casou-se. Onde estava essa mulher? Quem é essa mulher? Há tanta pergunta, se você entrar na internet, de ver quantas pessoas, um explica que Caim casou com a irmã, o outro explica que Caim casou com a tia, o outro explica, olha, e ninguém chega numa conclusão. Há especialista para tudo, mas ninguém chega numa conclusão. Esse negócio de eu acho, eu acredito, meu amigo, isso é para... Entendeu? A fé. Mas vamos embora. Diz que ele casou-se nessa cidade e criou uma cidade. Um monstro de cidade. Ele sozinho. Aí vamos lá. Tira suas conclusões e procure entender que mulher é essa. Você está dentro do labirinto. Procura uma resposta para isso. Você está dentro do labirinto Bíblia. Caim casou-se, construiu uma cidade, no capítulo 4. Quando chega no capítulo 5, a Bíblia mostra toda a descendência de Adão, a origem e os descendentes de Adão. Aqui está tudo, está ali. Fulano gerou ciclano, ciclano gerou ciclano, não dá para a gente ler. Mas se você quiser ler lá com calma, senão você fica maluco. Vai devagar. Aí, ele, no capítulo 5, reza tudo isso. Quando chega no capítulo 6, aí que o bicho pega. Vamos entrar mais um pouquinho. Saindo do capítulo 4, 5, conta a geração dele. Não tem o que comentar. Fulano gera ciclano, ciclano gera fulano, fulano gera ciclano e vice-versa. E até tem uma coisa que me chama a atenção no capítulo 5, lá embaixo, quando diz que não tinha necessidade de falar isso, mas fala. Diz que Adão comeu Eva, coabitou com Eva. Para que falar isso? Eles não são mulher? Não é o casal? Mas tudo bem. Nós estamos dentro do labirinto. Aí, Eva fica grávida de novo. Ela tem um filho. Homem. A Bíblia é cheia de complicação, né? A mulher só tem homem. E põe o nome desse menino de Sete. E ela diz, agradece a Deus, Senhor, eu te agradeço, porque isso aqui ficou no lugar de Abel, que Caim matou. Me chama a atenção ali. Vamos embora. Vamos para frente. Então saímos do capítulo 4, capítulo 5, não? Vamos andar mais um pouquinho. Vamos. Tem uma curva assim do labirinto. Agora chegamos numa reta, né? Saindo de duas curvas. A curva do capítulo 4, capítulo 5. Agora estamos no capítulo 6. Aí que o bicho vai pegar. Quando chega no capítulo 6, você vai ler assim, diz que houve uma multiplicação. O povo começou a multiplicar. Provavelmente os 7... até no capítulo 5 você vai encontrar os 7 tendo filhos e filhos. Aí ali já nasce Melquisedeque, não sei quem. Não vou... É meio complicado, se você quiser ler, lê lá. Mas a geração começa a complicar. Chega no capítulo 6, aí começa a multiplicar tudo. Aí o bicho vai pegar.
Aí que o bicho vai ficar feio. Aí diz que o pessoal começa a multiplicar, a geração começa a multiplicar, né? E quando você chega no capítulo 6, você começa a ler. Quando você chega no versículo 2, aí que dá um nó na cabeça. Vamos ver se a gente sai desse labirinto. Vamos ver. Diz que o pessoal começou a multiplicar. Aí diz que os filhos de Deus olha para a multiplicação dos filhos dos homens, né? Da descendência de Adão. E diz que os filhos de Deus olham e, nossa, cada mulher bonita, cada mulher linda. As mulheres tinham uns quadrinhos, uns seios, cabelo bonito, que coisa linda, os filhos de Deus. Ah, os filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Eita, labirinto, agora que a bicho pega. Tem tanto teólogo, tem tanto especialista em Bíblia, tentando explicar esses filhos de Deus e até hoje ninguém chegou a uma verdadeira conclusão. É invenção, é mitologia, é mito. Ninguém chegou a... Isso é assim, tudo é mentira, tudo é invenção. Porque enquanto não me provar, para mim, é invenção. Mas nós estamos dentro do labirinto bíblico. Já estamos lá no capítulo 6. Aí os filhos do homem. Quem são esses filhos dos homens? De Deus. As filhas dos homens a gente sabe. Que só aparece filha ali. Adão não teve, a Eva não teve nenhuma filha. Qual foi a filha de Eva? E a geração de Adão, olha toda, só aparece homem, só aparece homem. Eu acho que é por isso que tem tanto me desculpa aí, gente. É de rei, mas não é de rei não, é coisa séria. Coisa séria. Vamos para dentro. Vamos caminhar. É bom ir para distrair um pouco, né? Quem são esses filhos de Deus que viram as filhas dos homens? Linda, maravilhosa, gostosa. Aonde os filhos de Deus teriam tesão por mulheres? Não são santos? Não disse que o sexo é pecado? E para mim a coisa mais santa que tem é o sexo. Desde que seja correto, sem valorização. Eu acho que a coisa mais santa, mais linda é o sexo. Eu gosto demais de sexo. Só não precisa ser pilantra, safado, né? Tem homem que tem que comer 4, 5 mulheres, isso não é homem não, isso é pilantra. Homem que é homem, tem a sua mulher, valoriza a sua mulher, suas filhas, a mulher dos outros. Tem pastor que nem agora foi descoberto quantos pastores filhos da colha. Eu começo a tocar nisso, pastores, grandes pastores. Vê esse lá de Barabá, que esse pilantra arrumou. E vários que eu conheço, eu não vou tocar nesse nome, ele já me tirou a atenção, já me tirou do sério. De ver a barbaridade que eu vejo pastores fazendo aí. Pegando a mulher do outro, e pegando e pagando com dinheiro de dízimo. Anos e anos. E vem uns crentes idiotas. Vamos orar pelo pastor Vilano, que ele caiu, o diabo tentou, ele caiu, isso não é queda, isso é putaria, rapaz. E não é de agora não. Eu tenho 54 anos de casado, falei 55. Eu era solteiro ainda. Eu já estava na igreja. Tá? Antes de eu conhecer mesmo a igreja, eu estava na igreja batista. Meus 12 anos, 14 anos. Quando o pastor José Amaro da Silva de Pernambuco foi chamado para assumir o ministério. Ele era um presbítero, conheço muito bem a história. Ele estava trabalhando, era um pedreiro. Foram buscar ele para assumir o ministério. Porque o que estava lá tinha comido a secretária, lá tinha feito uma patifaria. Mas isso não é de agora. Não é de agora.
E parece que a maioria desses pastores que andam com essa patifaria, parece que eles se espelham em Davi. Se espelham em Davi. Mas vamos, um momento. Ai. Eu não vou. Oh, Jesus. Mas vamos lá. Só que eu me lembrei agora, eu já falei isso, gente. Como que eu vou orar por um cara, dizer que foi tentação, o cara ficar 6 anos comendo a mulher do filho, metendo gaia na mulher. O filho sabia que o filho levava a mulher dele para ele, e o filho também era pastor. E os dois iam ministrar ceia. Partindo o pão, aqui o pão é o corpo de Cristo, não é? Simbolizando o corpo de Cristo. Partindo o pão, depois dava para os irmãos comer. Esse é o corpo de Cristo. E orava. Depois que terminava a ceia, ia para o motel, comer a nora. Gente, é nojento. E eu vou morar, a queda dele caiu. Eu não sei, gente, eu lembro isso, me irrita, mas deixa pra lá. Como que os filhos de Deus tinham desejo sexual, tinham tesão pelas mulheres. Porque é o que está escrito. Você lê lá no versículo, no capítulo 6, diz que os filhos de Deus olharam e viram as filhas dos homens, que era bonita, né? Bonita à vista, linda e gostosa, porque diz que eles escolheram a mais gostosa, a mais, né? Que tinha mais quadrilho, os filhos dos homens, os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós estamos dentro do labirinto. Vamos entender um pouquinho? Vamos. Diz que quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, ele coloca uns guardião para tomar conta lá do jardim. E segundo alguns especialistas, alguns estudiosos que estudam bababá, diz que aquilo era anjo, eram os filhos de Deus, eram os querubins, os guardião, era aquele. Dá a entender, não tá? Eu não estou explicando que seja, mas dá a entender que os filhos de Deus seriam aqueles caras que estavam lá, aqueles anjos que estavam lá tomando conta do jardim lá. E depois ele olha as filhas dos homens, que começou a multiplicar. Diz que eles saíram, rapaz, cataram as meninas mais bonitinhas que tinha, a mais gostosinha, e estuparam. O estupro começa ali. Comer as filhas dos homens. Só onde aparece a... Rapaz, o bicho começa a pegar ali. Porque as meninas ficaram grávidas. Ou nós estamos dentro do labirinto. Ou que é a Bíblia. Vamos ver, vamos entender isso. As meninas ficaram grávidas e começaram a ter filhos. Sabe quem eram esses filhos? Vou te dar um exemplo mais ou menos para a gente pensar. É como que fosse assim o Superman, Mulher-Aranha, o Homem-Aranha, né? Super-Homem. Disse que era gigante. Aí alguns historiadores, alguns teóricos, colocam como seja os... Como é que eles dão o nome? E, né? Neftalin, sei lá, foi um nome aí, mas são gigantes, começam. E, meu amigo, o bicho vai pegar. Como que eu vou entender isso? Nós estamos dentro do labirinto. Como que eu vou entender isso? Diz que começou aquele gigante nascer, ficar homem gigante. Sabe o que aconteceu? A coisa era tão feia. Deus gosta tanto de churrasco que os filhos dele começou a fazer churrasco de gente. Lê direitinho. Lê o capítulo 6.
Eles começam a fazer churrasco de gente. Os gigantes. É. Meu amigo, é onde o bicho pega. As filhas tendo o gigante menos gente, e o povo, não pode ser, e aí entra. Aí é uma violência grande, ele quer comer o filho do fulano, eu quero assar essa criança, não vai assar porra nenhuma, não vou assar, e começa a violência. E muitos se corrompem, começa a vender o sobrinho para o outro comer, sobrinho. Ah, rapaz, a terra vira um chapéu velho. Aí diz que Deus olhou, se arrependeu de ter feito o homem. Pesou em seu coração de ver aquilo. Os filhos dele comendo as filhas dos homens, nascendo gigante, e o gigante fazendo churrasco de gente. E ali virou uma violência terrível. Se corromperam todo mundo. Aí agora nós estamos dentro do labirinto. Vamos entender isso? Vamos entender? Aí diz que Deus olhou, se arrependeu. Eu me arrependo de ter feito o homem. Pra que eu fiz isso? Aí diz que Deus resolve destruir tudo. Pesou no coração. Olha, foi isso que eu fiz. Aí disse que Deus pensou, vou destruir. Vou acabar com isso. Aí disse que ele olha para um canto, olha para outro. Como é que eu vou fazer? Está tudo corrompido. A violência tomou conta de todos. Vai lendo lá, se eu tiver com dúvida, lê o capítulo. Lê. Capítulo 6. A violência tomou conta de todo. Eu vou destruir. E ele olha e não vê que está todo mundo corrompido. Mas de repente ele olha e ele vê um Noé. Oh, Noé. Gente, esse cara é fiel, esse anda. E diz que lá atrás os filhos de Caim, o Enoque, escreveu vários livros. No outro vídeo eu vou falar sobre esses livros, viu, que o Enoque escreveu. Tá? Não vamos falar dele agora porque a gente vai estar dentro do labirinto. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que lembrar disso aí. Aí, rapaz, Deus olha Noé, ele resolve destruir com tudo. Aí Noé vai passando, aí Deus, Noé, ué, quem que tá me chamando? Aí veio de novo, Noé, ué, de onde ele tá? Ô Noé, aí ele, quem é? Sou eu, Noé. Quem é, senhor? Sou eu, Deus que criei tudo. Eu resolvi acabar com tudo, Noé. Vou acabar com tudo. Aí disse que até Noé dialogou com Deus. Falou assim, mas por que, senhor? Ele falou, porque toda a terra está corrompida. E a violência tomou conta de tudo. Por esta razão vou destruir tudo. Aí Noé ainda, mas senhor, por que o senhor me chamou? Porque você vai fazer uma grande barca aí, um grande navio, e vai colocar de cada espécie dentro do navio. Aí Noé falou, mas senhor, os bichinhos tão inocentes, por que o senhor matar os bichinhos, os pássaros, as plantas, para que o senhor matar isso? Tão bonito, senhor. Ele disse que Deus, vou destruir tudo, Noé. Pega de cada animal limpo 2 casal, o imundo um casal, põe dentro da arca.
Diz que Noé ainda falou assim, mas eu não sei fazer mais nenhuma tenda, como você vai fazer um navegante desse? Deus disse, pode, não, Noé, eu vou te orientar. Aí você vai fazer o comprimento assim, a altura assim. E tem gente que acredita nisso. Eu, porém, fico totalmente... Estou perdido dentro do labirinto. Para me explicar para mim mesmo como que pode. Mas foi assim que ocorreu, né? Como que pode? Na época eu acho que tinha dinossauro já, né? Mas vamos supor um casal de elefante, um casal de girafa, um casal... Gente, se você fizer a conta do comprimento que está escrito, não cabe. Mas deixa pra lá, estamos dentro do labirinto. Vamos deixar isso para lá, então não dá para entender. Você não sai daí mais. Mas vamos embora. Aí diz que Noé faz a arca, junto com os filhos dele. Termina a arca, coloca os bichos lá. E Deus fala para Noé, Noé, agora fecha a porta. Noé fechou a porta da arca, portinha assim. Deus mandou chuva. Você acredita no dilúvio universal? Eu tenho minhas dúvidas. Agora você tira suas dúvidas. Você não é obrigado a ter dúvida que nem eu, não. Porque a gente entramos aqui pela fé, né? Pela fé que nós entramos. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque cada um crê no seu modo. Eu não acredito que isso ocorra, mas vamos embora. Aí, ele manda água, destrói com tudo, acaba com tudo. E diz que Deus esqueceu de Noé dentro da arca. Noé e os filhos. Diz, por 6 meses. Deus esqueceu, 6 meses. E aí diz que Deus lembrou. Pode ler lá. 6 meses. Deus esqueceu. Deus se esquece também. Nós estamos no labirinto, Bíblia. Vamos entender que esquecimento foi esse. Aí Deus esqueceu. Quando ele lembrou, 6 meses depois. E a água está lá. Aí diz que Deus fez minguar a água. Demorou, ficou quase um ano. Esse pessoal lá dentro da água. Comida para esses bichos comer durante um ano. É comida, hein? Você vê que o zoológico de São Paulo diz que gasta não sei quantas toneladas de carne por mês e por ano. Quando o leão acordava com aquela fome de leão. Aí deixa pra lá. Aí Deus baixa as águas, chama Noé. Noé todo assustado, né? Todo com medo, assustado, olhava para o lado. Uma lama desgraçada, e ele com medo de sair naquela lama, para pegar uma bactéria, ele estava com medo de sair. E Deus está aí, Noé. Os filhos olhavam para nós e falaram, pai, isso é bom voltar a chover. Aí diz que Deus aparece e fala, vou fazer uma aliança com vocês, que eu não vou mais destruir com água, não. Agora nós vamos encerrar aqui, tá? Noé saindo da arca, Deus fazendo aliança com Noé. E eu deixo no ar uma pergunta para o próximo vídeo. Se você puder me responder, põe nos comentários essa pergunta que eu vou deixar no ar. Eu te dou a resposta no outro, tá? Deus destruiu a terra por quê? Com dilúvio. Porque toda a terra estava corrompida e a violência tinha tomado conta de tudo, não é isso? Não foi por isso que ele destruiu? Não foi? Beleza, destruiu.
Noé está saindo da arca. Vamos deixar Noé saindo da arca e nós dar continuidade no próximo vídeo. Nós estamos dentro do labirinto bíblico. Tá? Noé está saindo da arca e nós também no meio do labirinto, nem meio, estamos no começo do labirinto bíblico. Fica para o próximo vídeo, Noé saindo com os filhos. Beleza? Um abraço, deixa seu like, se inscreve no canal, dá o like e, se possível, fala para outras pessoas. Olha, tem um velho maluco aí falando da Bíblia, o labirinto. Vamos ver até que ponto, se a gente, o que a gente aproveita disso. Fala para outra pessoa aí. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Se tudo der certo, nós chegamos lá. Enquanto vida eu tiver. Eu vou ver até onde eu vou chegar. Vou ver se deu. Eu acho que vai ser difícil eu concluir. Porque eu já estou numa idade bem avançadinha, né? Mas vamos lá, vamos lá. Dá o like. Tchau.